sou o Ricardo Stieptich, empresário do setor de tintas e personagem de São Paulo. Na verdade, começou há 35 anos atrás, nós estamos fazendo esse ano, inclusive, 35 anos, começou sim com meu tio e com meu pai, né, mas os dois já são falecidos, né? Então eu entrei logo no início, então eu acompanhei desde dos primeiros movimentos, e aí à medida que... Eles não saíram com falecimento, eles saíram por outras razões já antes, né? Então eu passei a assumir a direção da empresa sem meu tio, sem meu pai, já logo no começo, ali em 84, 85. Nós começamos as atividades em 1981, quando foi 84, 85 eu já fiquei sozinho, já fiquei sem meu tio, sem meu pai. Então praticamente todo esse tempo eu fiquei à frente dos negócios, mas começou com uma coisa de família, assim. Essa é uma história interessante, porque o que a gente percebia? Quem é o nosso principal cliente? As lojas de tintas. Mas o cliente da loja é o pintor. O pintor vai buscar a tinta lá nas lojas. E a gente percebia que existia muito preconceito, existia rótulos, uma certa marginalização assim, do pintor, pelo próprio lojista de tinta que está falando do cliente dele. Era comum a gente ouvir pérolas assim do tipo, o pintor é um mal necessário, o pintor é um lambanceiro, essa raça, assim, coisas meio pesadas, né? E aquilo me chamava muita atenção, me causava até uma certa indignação, porque eu falava assim, como é que pode? Ele está falando do cliente dele, né? Então aquilo foi gerando um questionamento, uma indignação, um questionamento, e também nos questionando o quanto que nós, fabricantes, também não olhamos para esse pintor de uma forma, né, distorcida. O quanto a gente confia e acredita nesse profissional, né? Então, começou a nascer aí os primeiros movimentos, as primeiras inspirações para criar a universidade. E aquilo foi ganhando corpo. Aí, num determinado momento, nós criamos uma empresa de pintura. Nós tivemos a Futura Construção, que era uma empresa de pintura. Pintava prédios novos, uma empresa de pintura predial. E aí nós contratamos os pintores. Mas, para eles poderem participar, eles tinham que passar por um processo de educação. Porque a gente falava assim, para a gente se diferenciar nesse mercado, eu preciso algo mais. E o que é o algo mais? É o pintor estar mais preparado para exercer a sua profissão. Então, junto com a contratação, a gente criou um programa de educação. Então, ele só passava a fazer parte do nosso quadro de pintores à medida que ele passava pelo processo de educação da Futura Construção. E aí aquilo foi indo, foi dando meio certo, a gente era diferenciado na obra, os engenheiros das obras nos reconheciam como uma empresa diferenciada, porque a gente tinha realmente um tratamento, a gente olhava o pintor na obra pelos outros, né? Era quase como se eles fossem assim, um vaso ali, né? Não tratavam ele como gente mesmo, né? Mais objeto do que sujeito. E aquilo aumentava a nossa indignação, a gente falava assim, pô, nós precisamos mudar essa realidade. E foram bons anos, mas aí a gente percebeu também que, por mais que o produto fosse o mesmo, né? Tanto na pintura, lá na empresa de pintura, quanto na fábrica de tinta, é a tinta, né? Mas eram públicos bem distintos, eram negócios bem distintos. Então a gente resolveu trazer essa coisa do pintor para a fábrica de tinta. Então nós tínhamos um sócio, nós deixamos a empresa de pintura que é sócio, que ele está até hoje com ela, e passamos a nos dedicar no nosso negócio. E aí veio a inspiração de criar a universidade para os pintores que são nossos clientes. Porque se você pensar, uma dessas reuniões com o meu sócio, ele virou e me questionou assim, Ricardo, quanto tempo existe a Futura? Naquela época eram 30 e poucos anos. Eu falei, mais de 30 anos. Quantos pintores já usaram o produto de você? Falei, sei lá, muitos, né? Porque aqui quem usa o nosso produto é o pintor. E eu não entendia direito onde ele queria chegar. No meio de uma reunião, que era outro assunto e tal, ele falou assim, mas então, não está na hora de a gente retribuir tudo que esses pintores fizeram pela gente durante todos esses anos? Pode existir clientes que são fiéis desde o início da fábrica, 30 anos comprando Futura, né? Eu falei, pode ter alguém que realmente faça isso há 30 anos. Então, pô, vamos retribuir para eles o que eles fizeram por nós. Então, uma coisa que nos inspira muito aqui para tocar a Universidade Futura do Pintor é o verbo retribuir. Nós estamos retribuindo tudo aquilo que nós recebemos.
A gente acredita também que um dos motivos de não se vender mais tinta no Brasil é os traumas que os clientes passam com a experiência de pintura. Então é comum você perguntar por aí e o pessoal fala, nossa, eu tive dor de cabeça com isso, tive dor de cabeça com aquilo. Então, a gente também se inspirou nisso. A hora que eu deixo o profissional mais bem preparado, eu possibilito essas economias a que você se refere e menos transtorno. Eu transformo a experiência de pintura numa experiência menos traumática, né? Porque não tem jeito o transtorno. Vamos pensar que qualquer reforma que você vai fazer, qualquer coisa que você vai modificar, gera um transtorno. Mas o quanto mais eu puder minimizar esse transtorno, melhor. E eu posso fazer isso através da educação do pintor, no sentido não só técnico. Muito do que a gente fala aqui é no sentido do empreendedorismo. O quanto ele se prepara melhor para atender um cliente. Porque a maioria dos pintores que passam por aqui, nós temos 2 programas de educação, um que a gente chama de escola, um que a gente chama de academia. A escola é para quem não é pintor, mas a academia já são pintores que já vivem daquilo, já têm a profissão, eles são bons tecnicamente, eles até ensinam a gente aprende com eles também, né? Isso aqui é uma via de 2 mãos, uma via de mão dupla, né? Que eu ensino, mas eu aprendo. E aí o que acontece? Tem o lado empreendedor que muitas vezes falta esse conhecimento, e aqui tem esse conteúdo também. Então, mais do que a parte técnica de ensinar como se pinta, que eles normalmente já sabem, pelo menos, lógico que a gente faz upgrades nisso também. Nós temos pinturas mecanizadas, nós temos efeitos especiais, a gente quer dar um upgrade nessa parte técnica também. Mas existe a parte do empreendedorismo, como tratar o cliente, como fazer um orçamento justo, né, para que um jogo do ganha-ganha, o consumidor final ganha, mas o pintor ganha, o fabricante ganha, a cadeia toda ganha, né? Então, tudo isso a gente tem aqui no conteúdo, né? Essas questões que a gente chama de comportamentais, de como ele tratar o negócio. Se você pensar bem, ele é um microempreendedor, né? Isso também a gente fala muito, ele se formalizar, muitos são todos, né? Pode abrir uma empresa, um microempreendedor individual, o MEI, né? Ele se formalizar, poder dar uma nota fiscal, poder... Então, tudo tratado aqui. A nossa intenção é que ele tenha um upgrade na vida profissional dele, que ele possa superar, que ele possa melhorar a profissão dele e ser mais bem reconhecido, mais bem valorizado, ter orgulho de ser pintor. Essa é uma outra questão que a gente pega muito também. Ele poder falar de boca cheia, eu sou pintor, profissional, eu tenho orgulho dessa minha profissão. Começamos com aquela empresa de pintura, então ali eu já criei uma intimidade maior, porque a nossa proximidade é sempre com a loja de tinta, né? E aí quando eu tive aquela empresa de pintura, a gente se aproximou mais do pintor. E aí a gente começou a entender um pouco melhor do pintor. A hora que eu começo a entender um pouco melhor do pintor, eu começo a criar ações que eu tomo mais contato. E a hora que a gente convida para participar do programa de educação, a gente tem um padrinho, que a gente chama de padrinho. O que seria o padrinho? O padrinho é um lojista, uma loja de tinta que é nosso cliente e que tem como clientes pintores, né? Então, na verdade, na hora de eleger quem vão ser os pintores que vão participar do programa, a gente faz essa parceria com o lojista. Ele ajuda a selecionar. A gente tem alguns crivos aqui, né? Porque, por exemplo, para participar da academia, que é para quem já é pintor, é fundamental que ele exerça a profissão, que ele esteja trabalhando como pintor, que ele conheça de pintura. Na escola, não. Na escola, ele é um iniciante, a gente quer que ele aprenda. Então, nessa questão do lojista, que tem os seus clientes pintores, a gente constrói junto com ele. Então, a gente vende a ideia para o pintor. Então, a experiência que nós temos nesse percurso que a gente teve até agora é que essa venda da ideia é muito importante para ele receber, se eu entendi tua pergunta, para ele ficar interessado. A gente vai lá e fala assim, olha, lógico, a gente não conta, tem um monte de segredo, que nem você falou aí no começo, a gente não conta todo o filme, mas a gente dá uma ideia para ele do que vai ser esses dias que ele vai passar aqui. Então, a gente já desperta a curiosidade dele para uma coisa diferenciada, para uma coisa que... Porque tem muito, não é por falar assim, não querendo trazer para o nosso lado, mas assim, tem curso de tudo. Você tem curso de pintura por aí, tá cheio de programas de educação de pintura, mas muito ligado à parte técnica.
O que seria uma das nossas diferenciações? A gente se preocupa muito com o humano. Aquela questão que eu falei na obra, do sujeito, objeto, para nós isso é fundamental. A gente quer que o pintor seja reconhecido e valorizado primeiramente por ele mesmo, porque senão ele não vai ser valorizado pelo outro. E criar, derrubar esses preconceitos, derrubar esses paradigmas. Então, esse acho que é o nosso grande diferencial do nosso programa. Então a gente mostra isso para ele já na apresentação, assim, dá uma dica que isso vai acontecer, né? Então ele já vem motivado. A experiência que a gente tem é que ele já vem motivado, ele já vem curioso, ele já vem querendo fazer. Então a receptividade do nosso programa está sendo muito boa, está sendo muito positiva. Desde o primeiro atendimento, quando ele liga para pedir o orçamento, né, normalmente uma ligação, uma indicação, olha, queria que você viesse fazer um orçamento na minha casa. Começa aí a relação. A gente trata disso, a gente trata do primeiro contato até a entrega da casa pintada. Então, durante todo esse processo, como é que ele age com o cliente, como é que ele se comporta num eventual atraso? Ah, choveu, semana toda, pô, o prazo que eu te prometi vai acabar não sendo cumprido. Mas você vai lá e toma a frente. Olha, choveu a semana inteira, vou ter que atrasar um pouco aquele cronograma, sempre falando a verdade, sempre abrindo o jogo, né? Fica tudo transparente, tudo claro. Então essas coisas todas, tudo a gente trata aqui, com dinâmicas muito legais, tudo muito vivenciado, né? Não é só teoria. A gente tem depois vocês vão ver aí, a gente tem todo um ambiente que foi criado pensando de fazer com que essas experiências sejam vividas na prática, não só no blá blá blá. Nós temos 8 módulos que misturam-se nesses 8 módulos tanto a parte técnica, que é essa da pintura em si, quanto essa parte do empreendedor, a parte do pintor empreendedor. E como é que estão distribuídos esses 8 módulos? Eles têm uma sequência lógica. Ele tem uma sequência que começa no atendimento do cliente, quando ele recebe uma ligação de um consumidor, por uma indicação ou por sei lá por onde. Nós temos um mini site aqui, ele pode encontrar nosso pintor através do mini site da universidade, mas seja lá de onde veio a ligação, ele recebe uma ligação para ir lá fazer um orçamento. E aí, esse é o start do negócio, né? Então, o primeiro módulo é esse atendimento ao cliente, quando ele vai lá na casa do cliente, quando ele conversa com o cliente, vai entender a necessidade do cliente. E aí nós vamos caminhando para o orçamento, é o segundo módulo. Ele tem que preparar um orçamento justo, honesto, que ele ganhe dinheiro, mas sem fazendo conta, né? Porque aquele negócio de chegar aqui, quanto custa pintar isso aqui? Ah, custa tanto. Tem que ir metro quadrado, tem que medir, tem que saber quanto tinta vai usar. Então, orçamento é o segundo módulo. Eu não vou lembrar dos 8 módulos, mas assim, é toda uma sequência, empapelamento, são muito específicos para a preparação do produto, como é que você vai, qual é o produto mais adequado para aquele tipo de pintura. Quer dizer, essa casa precisa de qual tinta, né? É exterior, é interior, é uma pintura externa, uma pintura interna, tudo isso, a gente trata tudo isso. E o legal desses 8 módulos é que assim, cada módulo tem um livrinho que acompanha a parte teórica, né? Você tem a gente chama de leque dos saberes, tem 8 leques dos saberes, mas mais que isso, cada módulo tem um filme. Tem um filme que a gente produziu. A gente produziu aqui, quando a gente começou o projeto da universidade, a gente produziu um filme, contratamos atores, lógico, são todos amadores, não são experientes, mas ficou legal, viu? Considerando que o vídeo é muito amador, assim, né? Foi feito de uma forma bem econômica, ficou impactante, assim.
Então, cada módulo acompanha esse vídeo também. Então, e esse filme é uma sequência, começa também no primeiro módulo com a historinha e vai terminar. Tem o Zé Antônio, que é o pintor de alto valor, que é um pintor capaz, e tem o Carlão Carioca, que é um pintor que é, assim, mais atrapalhado e tal, e que tá, né? Então, a gente põe o contraste e tal. E é bem legal o filme, fica também de uma forma divertida de aprender, né? Fica uma forma lúdica, né? Não tanto divertida, mas lúdica, né? Existem 3 momentos que a gente considera os mais significativos assim, desse percurso, né? Um é a hora da verdade, em que ele vai replicar todo aquele conhecimento dos 8 módulos na prática, por isso que é a hora da verdade, ele vai vivenciar aquilo. Aí tem um segundo momento que chama Solidare e tem um terceiro momento que é a formatura. O que é a hora da verdade? É justamente a vila que você perguntou, a vila do pintor, que a gente chama da Disney do pintor também, que são 5 casinhas, que são praticamente parecidas, mas muda a decoração e tudo mais, e que nessas casinhas cada casinha vai ter um proprietário que vai justamente começar a simulação de uma pintura que ele precisa para a casa dele. Quem são essas pessoas? Colaboradores da Futura. Aliás, uma coisa importante, os educadores da universidade são colaboradores voluntários da Futura que levantaram a mão e falaram, eu quero ser educador lá na universidade. Então a gente preparou essas pessoas, elas vêm voluntariamente, não recebem por isso, são colaboradores da Futura, que trabalham durante o dia na Futura e à noite vêm dar aula aqui. Nós temos 30 colaboradores que fazem isso. Os colaboradores se tornam os proprietários das casinhas. Então eles ligam para o pintor, estou precisando pintar minha casa. Tem o dinheiro que eu falei, tem o futuro, né? Então é muito legal, porque no primeiro momento ele recebe a ligação e não entende nada, porque eu chamo, não, eu quero que você venha aqui fazer um orçamento, mas aqui aonde? O cara fica meio perdido. Tem gente que acha que o telefonema é da rua, mas é daqui, nós estamos ligando daqui de dentro. Bom, aí ele vai lá na casinha, tem a casinha, aí ele tem que fazer o orçamento, tem que passar o orçamento, a pessoa tem uma coisa legal também. A gente personifica essa pessoa com alguma característica marcante, assim, para a gente lidar com os preconceitos também. Por exemplo, um dos proprietários é um homossexual. Pô, é um cliente, né? O homossexual liga, então a gente põe uma indumentária lá, o cara fica meio assim e tal. E aí, você sabe que o pintor tem alguns que se chocam um pouco assim, né? Então, mas a gente faz de propósito, que é para ele lidar também com isso. Ele vai encontrar clientes de toda a natureza. Então, para saber lidar com o preconceito também, né? E foi até interessante que uma dessas Hora da Verdade, teve um senhor que estava se recusando a pintar a casa do homossexual. Ele falou, não, eu não vou entrar na casa, não vou pintar. Aí a gente foi lá, com calma, olha, ele é uma pessoa, um ser humano, independente das preferências sexuais dele ou não. E aí você vai, sabe, você vai motivando, ele acabou pintando a casa, mas não queria pintar. Então tem a loja que vende a tinta, porque o padrinho que eu falei, o lojista, ele monta uma loja, ele reproduz o que acontece lá no balcão na loja aqui dentro. Então vem a turma dele lá de balconista, põe as tintas ali, e o pintor tem que ir lá comprar tinta. Fazer aquelas coisas que você falou da economia, né? Quer dizer, qual é o melhor orçamento, quanto que eu vou precisar de verdade de tinta, não comprar nem a mais nem a menos, nem para sobrar nem para faltar. Então a Hora da Verdade é incrível. E eles têm que entregar a casa pronta, pintada. Eles pintam a casa. É uma casa que tem sala, cozinha, banheiro, quarto, e eles têm que entregar pronto. Então tudo aquilo que eles aprenderam na teoria, eles vão pôr em prática na Hora da Verdade. Isso vai até sexta, de segunda a sexta. No sábado a gente fala assim, olha, o último dia mesmo é o sábado. Aí eles vêm aqui sem saber direito o que eles vão fazer. Mas a gente fala, ó, vocês vão pintar alguma coisa. Aí eles vêm para cá, quando eles chegam no sábado de manhã aqui, aí a gente conta o que é o solidário. Né? E aí o solidário é uma forma de eles retribuírem também tudo o que eles aprenderam e a competência, o dom, o talento que ele tem, ele pôr a serviço de alguém. Então também a gente quer que ele tenha esse sentimento de que, assim como nós estamos aqui retribuindo o que eles fizeram por nós, eles também retribuírem tudo que eles receberam para a vida dele para alguém. Então a gente sai por aí pintando algum lugar, entendeu? Seja uma instituição, seja uma coisa. Então esse é o solidário.
E o último momento é a formatura, que a gente faz uma coisa muito parecida com uma formatura aí de faculdade, tem canudo, tem tudo ali. Tem o ritual de uma formatura ali, ele recebe o diploma com canudo, com tudo. Vem a família. Olha, outra coisa bacana da formatura, a família se sente muito orgulhosa de ver lá o... Teve uma senhora que tinha 90 anos de idade, a mãe de um pintor, que ela estava chorando, a gente ficou até preocupado, uma senhora de 90 anos chorando, dizendo assim, pô, nunca imaginei que meu filho ia receber um diploma, né? Então, a gente deixa aberto eles trazerem familiares, parentes, amigos, então o dia da formatura é quem eles quiserem convidar, né? Então, esses são os 3 momentos mágicos aí. E a vila que você perguntou, né, está inserida aí na hora da verdade. Né? Quando a gente idealizou a universidade, a gente ficou muito em dúvida sobre esse assunto. A gente vai cobrar ou não vai cobrar? Porque fica aquela impressão de que o que não é cobrado não é valorizado. Então, pô, vamos cobrar alguma coisa. Mas, por outro lado, a gente pensava assim, não, mas são nossos clientes, a loja de tinta, que são os padrinhos dos cursos, e os pintores já são clientes nossos. E como nós tínhamos na nossa cabeça o retribuir muito forte, a gente chegou à conclusão que não vamos cobrar. Na verdade, a gente já recebeu. A gente tem o conceito assim, eu já recebi por tudo isso que eu estou fazendo. Eles são meus clientes há muitos anos, eles já me prestigiam comprando minha tinta. Lógico, nem todo pintor que passa por aqui é meu cliente e compra minha tinta, mas pode ser que passando por aqui ele se estimule a ser meu cliente, entendeu? Então, na verdade, a gente tomou a decisão que vai ser gratuito. Então, respondendo a tua pergunta, são gratuitos.